duas coisas que são muito desconfortáveis para mim, que a primeira é fazer esteira na academia, porque eu gosto muito de correr. Mas eu não posso correr todos os dias, né? Então tem que dar aí o tempo de descanso, e aí nos outros dias, para eu fazer cardio, eu faço ou na esteira ou na bicicleta. E eu acho absurdamente chato. Muito chato. Eu fico assim, tem horas que é insuportável fazer a esteira, porque é um negócio assim, fica parado e você só olha para a parede, enfim, eu acho muito, muito chato. E a outra coisa é estudar por longos períodos, porque eu estou acostumada a estudar por várias horas, mas eu não estou acostumada a estudar por muito tempo seguido. Então, tipo, uma videoaula de 1 hora, eu quebro ela em várias sessões para poder ir conseguindo. E por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente precisa se expor a algum nível de desconforto para poder ensinar para o nosso cérebro que aquele desconforto que a gente está se submetendo, ele está relacionado a uma recompensa maior, uma recompensa de algo que você deseja muito, mas que não é imediata. Então, esse ato de se expor a pequenos desconfortos, como por exemplo, fazer a esteira, mesmo que você não queira, ou até estudar, isso vai criando para o seu cérebro esse ensinamento de que aquilo está atrelado a um desejo maior que eu quero. E muitas vezes o que falta na gente é isso, essa exposição a pequenos níveis de desconforto. Eu, por exemplo, antes eu tinha muita dificuldade de estudar, mas aí eu fui fazendo essa exposição e fui desenvolvendo técnicas também. É tanto que as minhas sessões de estudo eu quebro. Então, eu fiz uma parte pela manhã, que eu comecei a escrever uma revisão sistemática, que inclusive eu já estava procrastinando. Passei 2 meses de férias falando que ia fazer essa revisão e não fiz. E agora, faltando uma semana para as aulas voltarem, eu decidi adiantar, porque eu não quero ficar muito sobrecarregada fazendo esses trabalhos enquanto eu estiver estudando as aulas da faculdade, né? Porque quando chegar vai ser integral, vai ser pesado e tudo mais. Aqui falando do ômega 6 e seus efeitos na saúde cardiometabólica. Bom, terminei as minhas sessões de estudo, né? Eu dividi o estudo da tarde em 2 blocos. E aí, basicamente, agora eu vou descansar. Vou ler meus livros, vou assistir. E antes disso, eu gostaria de conversar com vocês sobre as minhas leituras que eu fiz esse mês. Eu pelo menos tentei, né? Eu tentei ler Angústia, de Graciliano Ramos, mas é um livro que não me prendeu. Apesar de eu ter marcado alguns trechos, eu não consegui ler ele por completo, parei na página 127. E por mais que eu saiba que é um livro que é aclamado pela literatura, que fala sobre sertão nordestino e tudo mais, é um livro clássico, não consegui terminar porque eu achei um livro muito, não difícil pela linguagem, mas difícil pela maneira que ele é escrito. Ele é um livro que não tem capítulo e ele é o tempo todo assim, ó, em texto corrido. Isso me deixou extremamente cansada. Além de que a história em si, por mais que eu saiba que tem as críticas sociais e tudo mais, fala sobre Nordeste, como era a vivência naquela época, eu sei tudo isso, mas ainda assim eu decidi largar porque a história em si não me prendeu, não sei o que aconteceu. Eu gosto desses livros clássicos, eu gosto principalmente do Machado de Assis, eu gosto da Clarice Lispector, que são livros mais difíceis, mas esse aqui não foi. Talvez eu dê uma nova oportunidade a ele em um outro momento. E aproveito isso aqui para dizer, não tenham medo de abandonar os livros só porque são ótimos livros e são aclamados pela crítica e tudo mais. Não há nenhum problema em você abandonar o livro. É melhor que você passe para outro e termine aquele outro do que você ficar insistindo, aí comece e para, e aí assim, enfim, você nunca sai daquele livro. E hoje eu também terminei esse aqui, que é Meu Coração Diz Teu Nome, da Cris Lisboa. É um livro super curtinho, dá para facilmente ler em um dia, dois, e é um livro muito tocante, muito forte. Ele até tem muitas marcações aqui, eu gosto de fazer essas marcações nas páginas que eu mais gosto, e é um livro que nos convida a refletir sobre comparação, sobre ser quem você é, porque a personagem, ela é uma personagem que está fora do padrão imposto pela sociedade. E ela começa a se questionar o que há de errado com ela e por que ela não é aceita dentro de tantas nuances que ela tem, tantos gostos que ela tem. Ela gosta de arte, ela gosta de música, ela é super inteligente, mas ainda assim ela recebe muitos comentários negativos, como se tivesse alguma coisa errada com ela, por simplesmente ela não estar dentro do padrão. Esse questionamento vem justamente
por conta de comentários de pessoas que nem sabem quem são elas mesmas, que são pessoas que, no fundo, só vivem fazendo o que todo mundo faz, são pessoas que não sabem qual é a sua própria identidade, digamos assim. E isso nos convida a refletir, principalmente diante desse nosso mundo que tem padrões tão impostos pelas redes sociais, né, onde acaba que todo mundo quer ser igual, mas esse ser igual, ele é algo tão raso, porque no fundo você não está sendo você mesmo, quando você tenta se encaixar dentro de um padrão que muitas vezes nem existe na vida real, só existe ali na rede social. Então, talvez a busca por esse corpo perfeito que a gente vê na rede social seja uma ilusão, porque ele não existe. E a gente precisa parar de olhar no espelho como uma métrica para saber se eu estou mais próximo de seguir naquele padrão e enxergar quem nós somos diante das nossas individualidades, das nossas paixões, da nossa personalidade, porque no fundo isso é o que nos diferencia. O ser humano ele foi feito para ser diferente e para ser cheio de defeitos. E tem até um trecho que me permitam ler, que é: eu amo você. Essa frase não existe. Pelo menos em algumas tribos africanas. O que existe é: eu vejo você. E esse ver vai além, muito além do milagre, que é enxergar com os olhos. Ele fala de aceitar aquela outra pessoa na profundidade de sua existência, com as luzes e também as sombras que ela possui. Eu vejo você. Vejo seus medos, suas vulnerabilidades, seu cansaço, suas feiuras, seus medos, seus descompassos emocionais. E gosto de você mesmo assim. E mesmo assim, eu fico. Não é bonito? Ou seja, não é bonito quando a gente reconhece as diferenças do outro e ainda assim escolhe amá-los? Porque no fundo, são essas diferenças que fazem aquela pessoa ser única. São as nossas diferenças, os nossos gostos pessoais que fazem nós sermos nós mesmos e sermos diferentes de todo mundo. Porque imagina que coisa chata que seria se todo mundo fosse igual? Seria muito chato. Vale muito a leitura e a reflexão desse livro.